partindo do meu próprio casamento, partindo do meu próprio relacionamento, não é? Eu sei que eu vou falar teologicamente aqui, mas eu vou colocar o meu testemunho. Meu pai teve vários relacionamentos, casou várias vezes. Quando eu me converti, ele disse: meu filho, você é meu filho, você vai seguir meus caminhos, vai acontecer contigo a mesma coisa que aconteceu comigo. E eu disse para ele: não vai acontecer, porque agora eu conheço a palavra de Deus. Agora eu posso cortar o mal pela raiz, eu posso quebrar essa maldição, e eu não serei marido de muitas mulheres, eu serei marido de uma mulher, eu serei um homem de Deus, fiel à minha esposa, e vou terminar a minha vida com ela. Só que antes de nos converter, a gente não tinha um ano de casado, já falava de separar, já falava de separação. Nós já estávamos cogitando a possibilidade de, uma vez não dando certo o nosso relacionamento, a gente iria parar, a gente iria buscar os nossos rumos, ela ia para um lado e ia para o outro. Não havia um compromisso. Por que não havia um compromisso? Porque não havia uma força interna, uma força dentro de nós para vencer as lutas, as dificuldades, os desafios. Toda luta que vem para um casal que não conhece a palavra de Deus, que não está estruturado na rocha, eu vou já ler aqui o texto. Todo casal que vivencia um casamento sem conhecer a Deus sofre a tentação de atribuir ao próprio casamento os problemas que existem, os problemas que afetam. Então, assim, as finanças apertaram, é porque eu sou casado. Se eu não fosse casado, se eu fosse solteiro, eu estaria bem. Então já afeta o casamento. Aí a pessoa já pensa no divórcio para resolver o problema das finanças. Quantos casais hoje têm sido destruídos, têm aberto mão do matrimônio, do santo matrimônio, por causa de problemas financeiros? Outros começam a sofrer tentações afetivas, e aí começam a dizer, começam a atribuir a falta da felicidade plena que sentem falta ao casamento. Ah, se eu fosse solteiro eu estava me relacionando com aquela pessoa, se eu fosse solteiro eu estava curtindo isso e aquilo outro, não é? E aí começa a atribuir a vida de casado a uma prisão, não é? Pelo qual está se sentindo e vivenciando. E aí, como não conhece a palavra, qual é o próximo passo? Qual é a opção que o diabo coloca, que o mundo coloca? Divórcio. Divórcio. Então, incompatibilidade de pensamentos, começam a discutir, começam a ter dificuldades na comunicação, vai brigando, vai discutindo e tudo, aí o diabo começa a falar na mente, de um e do outro. Ah, se você vivesse sozinho, você não estava com esse problema, você está perdendo a sua vida. Quando se casa, a responsabilidade aumenta, então os cônjuges, principalmente o marido, sente a responsabilidade de agora trabalhar mais. Aí começa a ver algumas oportunidades indo embora. Por quê? Porque tem compromisso com o trabalho. Porque se não trabalhar, não põe comida na casa. Se não colocar comida na casa, é desonroso. Então ele começa a perder viagens, começa, de repente, vem uma oportunidade de um curso, de uma faculdade. Aí ele diz: eu não posso porque eu estou casado, porque eu sou casado, eu tenho que trabalhar e eu não tenho mais tempo. E aí o inimigo começa a mostrar que o casamento não é uma coisa boa, porque ele está perdendo a oportunidade. Outros sentem falta da curtição. Eu queria curtir, mas agora eu tenho que estar com minha esposa, eu queria estar com meus amigos, mas agora eu tenho que estar aqui na minha casa e tudo. Começa a atribuir ao casamento essa falta de curtição. Parece que está perdendo tempo, está perdendo uma fase boa da sua vida, porque tem que estar preso ao casamento. Então todas essas coisas, elas se tornam muito fortes, muito ativadas no subconsciente, quando a pessoa não tem uma força interna, uma luz interna que lhe mostre, que lhe deixe claro o valor do casamento, o valor da família, o quanto a família e o casamento e viver o casamento é muito mais gostoso, mais prazeroso e mais proveitoso do que qualquer curtição lá fora, do que qualquer oportunidade que você está tendo lá fora. Então, o inimigo fica tentando acender, fazer o mundo brilhar, fazer outras coisas brilhar, para que você não tenha a real noção do valor do casamento. O casamento é, na verdade,
a grande bênção que Deus deu para o ser humano. O casamento foi a primeira instituição que Deus criou. E se existir um motivo pelo que Deus prospera o homem ou a mulher, é o casamento. Por que Deus vai encher você de dinheiro, vai te prosperar? Por que Deus tem a intenção de te prosperar se você só quer saber de curtir? Se você quer saber somente de gastar? Se o que Deus te dá hoje, amanhã você gasta com a bebida, com as farras, com prostituição. Se existir um motivo pelo que Deus quer realmente prosperar a sua vida, é o casamento. Porque Deus sabe que quando Ele prospera você e você bem casado, o que Ele te dá vai agregar para o casamento, vai ser uma estrutura para os futuros filhos. E então você vai ter uma estrutura abençoada, uma estrutura desejável aos olhos dos outros, e as pessoas vão olhar e dizer: puxa, essa família é uma família bonita, não é? Esse pai consegue dar a melhor escola para os filhos, não é? Essa família tira periodicamente um tempo para viajar, família, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus por causa disso. Quantos outros jovens vão olhar para essa estrutura e vão dizer assim: eu quero me casar, eu quero ser como essa família. É por isso que Deus tem um propósito de abençoar o casal, prosperar o casal, para que o casal vivencie as delícias do casamento e coma o melhor dessa terra, e a sociedade possa olhar e dizer assim: casamento dá certo, casamento é uma coisa boa. Na verdade, Deus quer que os casados sejam mais felizes do que os solteiros, porque é uma maneira de inspirar os solteiros, porque Deus não tem um propósito a não ser que você faça um voto de eunuco, de não se envolver com mulher nenhuma, de não se envolver com homem nenhum, e se dedicar o resto da vida a Deus, na obra missionária, na obra do Senhor. Tirando disso, Deus não quer você solteiro, Deus quer você casado, constituindo família, não é? Vivenciando e multiplicando, reproduzindo a imagem e semelhança dele. Aleluia! É tremendo, isso é maravilhoso. Como fazer, pastor, para então vencer as lutas, tentações, as adversidades, os vendavais que combatem o casamento, principalmente no século XXI? Nós estamos vivendo um tempo difícil, o tempo em que o casamento não é tão louvado como era antigamente. Antigamente era assim, meu amigo, 20, 30, 40 anos atrás, quando alguém iria se casar, juntava a família, vinha gente dos 4 cantos da terra, os familiares. A festa era de 2, 3, 4 dias. Matava-se bois, vacas, ovelhas. E era realmente um tempo de celebração, porque alguém casou-se, está se constituindo uma família nova. Então, havia uma emoção, havia uma intensidade de dedicação para aquele casamento. Né? Todo mundo, né, tinha um tremendo, um grande apreço. Hoje em dia, meu amigo, as pessoas, quando você pensa que não, quando escuta notícia, já casou e já divorciou. Não é mais algo louvável. A novela ensina que agora você pode viver um casamento de qualquer maneira, porque qualquer coisa você só larga, ou então você curte a vida do casamento melhor, traindo a esposa, traindo o esposo. Então há uma banalização, há um desserviço em relação ao casamento, que é reproduzido a partir da novela, dos filmes, das programações, dos entretenimentos. A traição virou uma coisa normal, não é? Por isso que quando um amigo está com problema no casamento, que vai se aconselhar com outro amigo, uma das primeiras opções é o divórcio que ele dá, ou então passar por essa fase curtindo com outra mulher, ou curtindo com outro homem, no caso da mulher, não é? A mulher chega toda aborrecida, chateada para as amigas, porque foi traída e ela não sabe como lidar com essa situação. Aí amigo, o conselho que ela dá assim, você alivia essa dor traindo também, ou larga esse trapo. E assim, hoje o casamento não é mais alguma coisa muito forte aos olhos da sociedade. Mas eu quero que você saiba que o mesmo Deus que fez o casamento é o mesmo Deus que hoje pensa a mesma coisa a respeito do casamento. Deus não abre mão da família, Deus não abre mão do relacionamento, de namoro, de noivado, de casamento. Deus ainda e sempre valorizará o casamento. Inclusive, a conclusão da história de Deus com o ser humano, o respaldo disso tudo, o final disso tudo,
vai acontecer, não é o final, mas a conclusão dessa história vai acontecer em um casamento. A Bíblia diz que Jesus vai se casar com a igreja. Vai ter uma festa das bodas, o próprio Deus vai celebrar esse casamento. Jesus é o noivo e a igreja vai estar vestida de vestido de noiva, um vestido sem mácula, sem mancha, santo. Então a Bíblia diz que vai ser a festa das bodas, é o casamento do Filho de Deus com a humanidade. Ele morreu por isso. Então Deus não abre mão do casamento. Não é? Casamento entre homem e mulher, porque essa é a figura correta. Essa ideia de homem casar com homem, mulher casar com a mulher, isso aí é o esgoto do inferno, é o esgoto do diabo para quebrar a força do que é natural, daquilo que Deus criou com tanta beleza, com tanta formosura. Então, nós precisamos como homens, é por isso que a Bíblia diz que no final dos tempos, os homens seriam raros como ouro de Ofir. Os homens não querem mais casar, querem viver uma vida promíscua e irresponsável, de prostituição, e aí não valoriza o casamento. Outros que não querem fazer isso estão pendendo para o outro lado, se relacionando com o homem, perdendo a hombridade, perdendo aquilo que Deus lhe deu, que é a hombridade, a masculinidade. E aí, meu amigo, a banalização, não é, a sociedade se deixando levar pela inspiração do inferno para denegrir a imagem e semelhança de Deus, para quebrar aquilo que com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo, Deus construiu, que é a família a partir do homem e a mulher, a família a partir do casamento. Então, como fazer, pastor, então, para combater essa desgraça toda que está acontecendo aí? Eu vou te mostrar aqui, Mateus capítulo 7, porque voltando para o meu testemunho, foi isso que aconteceu. Eu já estava pensando em separar da minha esposa, a gente já falava de separação, havia ciúmes, havia contendas, havia brigas, havia discussões, e a gente já não se entendia mais. O amor que deveria ser nutrido e aumentado estava diminuindo. Aí ela começou a ler a Bíblia e começou a compartilhar a Bíblia comigo, e nós começamos a ler a Bíblia juntos. Quando ela não estava lendo comigo, ela estava lendo sozinha. E Deus foi entrando, a palavra foi entrando no coração dela, foi entrando no meu coração, de maneira que nós fomos capazes de abrir mão da banda, abrir mão do salário, abrir mão do estilo de vida para servir a Deus. E isso salvou o nosso casamento. Porque 2 meses depois de casados, Deus nos revelou, nos mostrou o nosso papel como marido e mulher. E isso salvou o nosso casamento, aumentou o nosso amor. Faz mais de 20 anos que somos casados e convertidos, e a cada dia estamos mais apaixonados um pelo outro, a cada dia respeitamos mais um ao outro, a cada dia queremos mais agradar um ao outro, e a cada dia namoramos com mais prazer. É tremendo como o amor, como o prazer, a química não diminui, não acaba, aumenta cada vez mais. Quanto mais tempo passa, mais eu sou apaixonado e atraído pela minha esposa. Então, é muito forte. Onde é que está o segredo disso? Na palavra de Deus. A palavra de Deus é o segredo para fortalecer qualquer casamento. Você precisa comer a Bíblia, você precisa ler a Bíblia, você precisa fazer da Bíblia o alimento diário. Isso vai fortalecer sua vida e seu casamento. Lê a Bíblia com seu marido, com seu esposo, com sua esposa. Então Mateus capítulo 7, 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Casa está falando de família, casa está falando de casamento. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é o próprio Jesus, e a palavra é Jesus. A palavra, Jesus é a palavra de Deus personificada. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Quem não lê a Bíblia Sagrada, ou lê e escuta, mas não pratica, a sua casa, a sua família, seu casamento está afirmado na areia. O que acontece quando uma casa está construída em cima de areia? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, qual é o segredo para termos um casamento fortalecido,
vitorioso. Palavra de Deus. Você precisa comer a Bíblia, não como ler uma revista qualquer, mas trazer a palavra de Deus para sua vida e buscar praticar a palavra, colocar em prática o que a palavra ensina, o que o pastor, o que o pregador, o doutrinador está trazendo a respeito da Bíblia, colocar em prática. O que você lê, colocar em prática. Porque uma coisa é certa nesse texto: existem duas casas que Jesus fala que são construídas. De qualquer maneira, todo casamento, toda família é um processo em construção. A partir do momento que você namora com alguém, você entra num processo de construção. Ou a casa vai cair no meio do caminho, a parede vai cair, vai quebrar esse relacionamento, não vai se concluir, ou então vai concluir. Agora, o que vai fazer a diferença para a parede cair, para a casa cair nessa fase de construção, ou não, cair ou não, vai ser onde essa casa vai estar construída, em que base ela está sendo construída, na pedra, na rocha, no solo rochoso ou na areia. Então é fato que as duas casas são construídas. Outra coisa que também é comum para as duas casas: as duas sofrem os vendavais. As duas casas recebem o impacto do vento, o impacto da chuva. Uma cai, a outra fica em pé. Uma se desmorona e a outra fica intacta. Qual é a casa que cai? A edificada na areia. Qual é a casa que fica firme? A edificada na rocha. A rocha é Jesus. Casa edificada na areia é a casa, no caso do casamento, é o casamento cuja base, cujo referencial, o padrão que é seguido não é Jesus, não é a palavra. Então, se a tua família, se o padrão de fé que rege tua família são as religiões, e aqui eu vou dar uma beliscada, sem medo de errar, porque de lá eu vim. Exemplo: você constrói seu casamento no catolicismo, na religião católica. Eu pergunto: o que você conhece sobre Deus? Sobre a Bíblia? Nada. Nada. É o comum. Porque eu não conhecia nada. Eu era um religioso de acender vela debaixo de árvore, era devoto a santo, mas não conhecia nada da Bíblia. Minha esposa foi líder de jovem da igreja católica, não conhecia nada da Bíblia. O sacerdote, que eu me converti ainda quando eu me casei com minha esposa no religioso, ainda era lá no catolicismo. O sacerdote que fez meu casamento era fazendo o casamento eu sentindo bafo de cachaça. Então você quer construir um casamento e a base onde você está se firmando não te possibilita, não te propõe firmeza nos pés. Porque não há conhecimento da palavra, não há conhecimento bíblico. Jesus não está presente, mas é uma religião que está presente. E com detalhe, pior ainda, uma religião que traz o santo A, santo B, santo C, e Jesus é só mais um. Quando Jesus deve ser o centro, e os santos, que podem até ter sido homens e mulheres que viveram com Deus, mas morreram, estão mortos, estão esperando o dia em que vão ser justificados e vão ser salvos. Estão mortos. Não podemos firmar nosso casamento debaixo de uma promessa de um santo. Não podemos entregar algo tão precioso que é o nosso casamento aos cuidados de um santo, de uma pessoa que morreu. Ah, Santo Antônio está guardando meu casamento. Ele não tem condição de guardar nem o dele. Porque se ele não foi firme com Jesus, não foi santo realmente, ele não viveu com Cristo, está no inferno. Se viveu com Cristo, se não foi idólatra, está adormecido no seio de Abraão, está esperando o momento em que ele vai ressuscitar. Santo Antônio não pode guardar teu casamento, nem pode te dar um casamento. Interessante é que geralmente esses mesmos santos, que no catolicismo a gente aprende a ser devoto, eu era devoto, quando você vai lá para o terreiro de macumba, os mesmos santos que você está prestando devoção estão lá no terreiro de macumba. Estão lá, alguns mudam os nomes, mas estão lá, a mesma imagem. Pode vir alguma coisa boa de lá, daquele centro de ocultismo?
o que de melhor pode vir de lá é uma mandinga para destruir os casamentos. As pessoas vão lá para fazer despacho, para amante querendo tomar o marido da outra. É isso que acontece, infelizmente. Então, se a base de fé que você está tentando trazer para o seu casamento são religiões, a tua casa está edificada na areia. Se esse marido que você tem, mulher, não conhece Jesus de verdade, não tem temor de Deus, não ama Jesus no pessoal, eu vou te dizer, na hora que a casa quiser cair, ele vai correr e deixa a casa cair sozinha. Infelizmente, quem não conhece Deus não dá a vida pela família. Se o teu casamento está firmado nos conselhos de autoajuda, ou os conselhos dos amigos, das amigas, que também estão vivendo de mal a pior nos seus próprios casamentos, então tua casa está edificada na areia. Se teu casamento está edificado numa ideia de ateísmo, eu não acredito em Deus, quero saber de Deus. E aí, eu vou aqui dar uma pincelada, porque quando a gente fala de um casamento firme, alguns podem até pensar, poxa, mas eu conheci tantas famílias que foram até o final, o marido foi até o final com a esposa e tiveram uma família muito grande. Eu também vi muito isso. Meus familiares, no interior onde eu fui criado, eu vi muito isso. Os velhinhos terminando os dias de vida juntos, tudo bem. Agora, o que aconteceu no período do casamento? Quantos maridos que não largaram a esposa, que não se divorciaram, que não abandonaram as esposas, mas durante uma boa fase da vida eles deixavam a esposa em casa, criando os filhos, passavam 8 dias, 15 dias pulando a cerca, visitando outras mulheres. Quantos maridos, e aí eu quero falar assim sem dificuldade nenhuma, até revoltado com a situação, quantos da nossa geração passada, dos nossos avós, que hoje têm aí seus 70, 80 anos, que foram covardes com suas esposas, passaram a vida inteira traindo as esposas, que ainda hoje se está descobrindo filhos fora do casamento, um casamento deturpado, um casamento depravado, um casamento na areia. Resultado disso, uma mulher que está morrendo, que não está conseguindo perdoar o marido. Quantas senhoras, eu já ministrei mulheres de 60 anos, 70 anos, que quando vai falar, perdoe seu marido pelo que ele fez no seu passado, elas dão um nó aqui, engasgam, elas não conseguem perdoar do tanto que foram maltratadas, traídas, humilhadas pelos maridos. E muitas vezes vice-versa também, porque muitas mulheres são ruins, né? Então, esse casamento, essa família, está edificado na rocha? Foi edificado na rocha? Não. Terminaram nas 4 paredes, mas destruídos. Resultado? Aí, mulheres que não conseguem perdoar o marido, morre com o coração enrijecido. Resultado disso? Filhos que hoje estão fazendo a mesma coisa, que pegaram o exemplo do avô, do pai, e estão maltratando as esposas. Ou filhos que não querem saber de casamento, porque não viram um bom casamento na vida dos pais. Enfim, casamentos, famílias edificadas na areia. Então digo para você, meu querido, não é apenas ler a Bíblia, mas é buscar praticar a Bíblia, a palavra de Deus. Se eu tivesse ficado lá na banda, lá no mundo, com a minha esposa, mesmo lendo a Bíblia, eu poderia ter lido 20 vezes Gênesis e Apocalipse. Se a gente não tivesse saído lá da banda para procurar colocar a Bíblia em prática, a palavra de Deus em prática, ainda hoje a gente estava destruído lá. Talvez nem casamento não teria mais, provavelmente não teria. Porque não é só ler a Bíblia e permanecer no erro, é ler a Bíblia e praticar. Então Jesus fala, aquele que lê e que pratica, esse será abençoado. Então eu estou falando com gente que está me escutando aqui pelo programa de rádio.
você aqui nas comunidades próximas à Avenida Kennedy, você dos 4 cantos de Teresina, você, mulher, que já sofreu tanto, que já passou por tantas lutas, tantos constrangimentos, já mandou o marido embora de casa, ou você mesmo já decidiu sair várias vezes, e aí você não sabe o que é pior, ruim com ele, pior sem ele, e de repente você tem sofrido essa situação. Eu te digo que se você começar a buscar na palavra de Deus, Ele vai restaurar o seu casamento, vai restaurar a sua casa. Você, marido, que sofre, se sente preso num casamento porque tem que conviver com uma responsabilidade, ou de repente com uma parceira que você não sente mais muita coisa por ela, eu quero dizer que quando você conhece a Bíblia, quando você conhece a palavra de Deus, quando você se submete à palavra, quando você mergulha na palavra e se alimenta da palavra, Deus restaura tudo, inclusive o amor pela sua esposa. Porque o que faz o homem perder o amor pelo seu cônjuge e vice-versa, a mulher, são o lixo desse mundo, os esgotos, as águas sujas que de repente você vai bebendo, as palavras que você vai ouvindo negativas a respeito do casamento, as adversidades, as lutas que você passa, ao invés de fortalecer, faz fragmentar o seu casamento. Eu quero dizer para você que quando a palavra de Deus vai entrando no seu coração, vai limpando o seu coração, tirando toda a água suja. Existem coisas que entram em nosso coração que são verdadeiros parasitas, câncer, que começam a matar as células do amor dentro de nós. E só a palavra de Deus consegue destruir esse sentimento ruim. Eu quero confessar para você que antes de me converter, eu não conseguia falar para minha esposa que a amava. Havia um sentimento, mas eu não tinha força para dizer: mulher, eu te amo, você é importante para mim. Parecia que quando eu abri meus lábios para elogiar minha esposa, havia uma guerra na minha alma. Alguma coisa vinha e começava a esfriar aquele sentimento. Até que quando eu me converti, eu disse para ela: olha, quando eu falo que eu te amo, quando eu quero falar isso, há uma guerra. E eu vou praticar isso. E a palavra de Deus entrou no meu coração e eu comecei a dizer para ela que a amava. E rapidamente o efeito começou a gerar, a trabalhar de maneira contrária. Quanto mais eu falava que a amava, mais esse amor passava a ser uma realidade no meu coração. Eu passei a construir um sentimento mais forte, falando, declarando. Então, mulher, de repente você é alguém que só ouviu essa expressão quando estava namorando. A partir do dia que o homem colocou você para debaixo de um teto, nunca mais ele falou que te ama. Mas se você começar a buscar a palavra de Deus, Ele vai transformar o seu marido, vai transformar o seu casamento, porque Ele transformou o meu. Foi pelo poder da palavra de Deus que meu coração foi transformado, e hoje eu falo quantas vezes for necessário. Quanto mais falo, mais quero falar para minha esposa que a amo. E não somente porque sei que isso abençoa o coração dela, mas sobretudo porque eu sinto prazer em falar, eu encho a boca em falar. Então, quando a palavra de Deus entra no nosso coração, quando nós somos visitados, alcançados pelo poder da palavra de Deus, quando a Bíblia Sagrada ela passa de um livro comum e passa a ser a palavra de Deus para o nosso coração, quando a consideramos dessa maneira, nossa vida muda, nossa vida é transformada. Eu preciso aqui ser muito claro com você e muito honesto. Desde quando me converti, rapidamente eu comecei a aconselhar pessoas, casais. Minha esposa e eu temos tido o privilégio de aconselhar muitos casais. Muitos casais já chegaram para perto de nós, destruídos, divorciados, e pela misericórdia de Deus, elas começaram a ouvir conselhos e tiveram casamentos restaurados, fortalecidos. Deus salvou o casamento delas. Mas nós temos escutado muita coisa. Existem muitos
muitas guerras, muitas lutas nos ambientes conjugais. E eu preciso ser honesto em dizer para você que você pode se esforçar com todo o capricho da sua alma. Se você realmente não for transformado pelo poder da palavra de Deus, dificilmente terá força para enfrentar, para vencer todos os levantes que hoje efetuam contra o casamento. Existe uma guerra. Satanás liberou centenas de milhares de demônios do próprio inferno para destruir o casamento. Olha para a sociedade, olha para o entretenimento, olha para as novelas, olha para o seu redor. Veja se hoje o casamento é visto como antigamente. O inferno tem conseguido mudar a mentalidade do ser humano, tem cegado as pessoas. Então, divórcio hoje é tão normal, é mais normal. Hoje tem mais gente divorciando do que casando. Infelizmente. Para conseguir vencer as lutas, os ciúmes, as tentações, a adversidade, desafios que Satanás tem projetado contra o teu casamento, eu te digo, não tente sozinho. Você não vai conseguir, como diz a música de J Neto, não é? A música de J Neto tem uma parte que diz assim: não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz, sem a ajuda de Jesus, do lugar não vai sair. Eu tentei sozinho, quase me acabei, com Jesus na minha estrada, a história foi mudada e a vitória eu alcancei. Somente com Cristo Jesus é que nós teremos, de fato e de verdade, a possibilidade de vencer e sermos mais do que vencedores. E como é que eu trago Jesus para a minha casa? Como é que eu trago Jesus para o meu casamento? Pelo poder da palavra, pela leitura da Bíblia, pelo esforço em colocar em prática a palavra de Deus. E eu ia falar aqui também sobre oração como ferramenta para fortalecer isso, o jejum também. Tem gente que jejua por tanta coisa e não jejua por aquilo que é necessário. Jejue pelo teu casamento, jejue pela tua família. O relacionamento de comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo também vai fortalecer. Participar de ambientes onde tem palestras sobre casais é um investimento para o teu casamento. Portanto, eu quero aqui deixar meu WhatsApp 88439949. Nós vamos fazer uma palestra para casais, não é? Em nome do Dia dos Namorados, em nome do dia de hoje. Vai ser sábado. Hoje eu estarei ministrando para casais numa igreja do Liceu, Assembleia de Deus. E sábado estaremos ministrando para os casais da igreja Avivamento Cristão. E eu quero convidar você. Você só precisa dar o nome para então a gente vai gerar um coffee break e tudo. Então a gente precisa saber o número de pessoas. Então se você quer participar, você que é casado, casada, quer levar seu cônjuge, seu companheiro, sua companheira, para receber uma palestra para casais, ouvir e receber um ensinamento, uma palestra que vai motivar você, que vai despertar o amor, o respeito, a vida de intimidade, a atração, a vida sexual do seu casamento. E, sobretudo, trazer o poder de Deus para o teu casamento. Então, participe. Meu WhatsApp 8843-9949. 8843-9949 é o meu WhatsApp se você quiser participar. Então, entre em contato comigo, fala aí coloca o seu nome, o nome do seu cônjuge, e a gente vai colocar na lista do povo que vai estar participando desse encontro de casais. Vai ser tremendo. Vai ser poderoso. Deus quer salvar teu casamento. Você pode estar por um fio.
Você pode estar já com as malas arrumadas. Não se divorcie, não se separe antes de participar dessa palestra que vamos ministrar sábado, 19h30, na igreja Avivamento Cristão, na Avenida Presidente Kennedy, 3901, de frente ao Muro da Coab, próximo ao Posto Bola, próximo ao Zoobotânico. Participe, venha receber, porque eu sei que Deus vai mudar a tua história, a história do teu casamento. E, bom, eu vou fazer uma oração agora, pedir que o Senhor libere sobre a sua vida, libere sobre o seu casamento, sua família. De repente você tem um bom casamento, já é vitorioso, vitoriosa nessa área, mas precisa de uma bênção para o casamento do seu filho, da sua filha. De repente você necessita que o Senhor toque e abençoe o casamento do seu filho, da sua filha ou de um parente. Também você pode estar orando comigo agora, buscando de Deus essa vitória em nome de Cristo Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu convido você a orar agora. Vamos orar por todos os casais. Você que está me acompanhando na live e você que está me ouvindo pela 96,3. Quero orar por você agora pelo seu casamento. Pai Celeste, em nome do Senhor Jesus eu oro por cada casal. Casal de namorados, noivos, casal de casados. De repente um casal que não é casado no papel, está só junto, mas está casado, está junto, está vivendo uma vida de casamento. E eu oro, meu Deus, para que o Senhor toque agora, para que o Senhor entre neste relacionamento. A tua palavra diz, meu Deus, que o cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Se há algum casal que está vivendo um relacionamento conjugal e que representam apenas um cordão de 2 dobras, porque o Senhor ainda não entrou, que o Senhor entre agora, entre no meio dos dois, seja juiz, árbitro entre os dois, seja o ajudador, o protetor, o ensinador, o incentivador, o mestre, o doutrinador, seja, Senhor, o ponto de referência, seja a fonte do amor, a fonte da paixão, seja a fonte de inspiração de um para com o outro. Meu Deus, que o Senhor afugente agora todo mal, toda treva, todo espírito de divórcio, de traição, todo espírito de prostituição, de pombagira, de desvio de natureza que tem lutado com todas as forças para destruir esse casamento, que esse espírito seja queimado agora e que o Senhor salve esse casal agora, salve esse casamento, salva esse relacionamento no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Eu ordeno que todo mal caia por terra, que todo mal abandone este casamento e ministro tua bênção, que a partir de agora uma luz nasça, que a partir de agora uma esperança nasça nesse coração dessa mulher, deste homem, e que o amor seja renovado, a paixão seja renovada, e que o respeito, a preocupação de um para o outro, a valorização de um para o outro, meu Deus, seja tudo restaurado, para que esse casal se ame muito mais do que um dia já se amou, que esse casal receba da parte do Senhor o amor líquido do Senhor, que lubrifica as engrenagens dessa relação, desse relacionamento, e assim Satanás perca forças, os espíritos de divórcio e de separação sejam confundidos, e esse casal seja blindado, esse casal seja protegido pelo teu poder. No nome de Jesus, eu oro e abençoo cada casal, cada família, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe seu relacionamento. Você que não é casado ainda e só sonha, que Deus possa abençoar e realizar os teus sonhos nessa área, em nome de Jesus.